Parte 10. O recolhedor silencioso da Ilha Jeju. O coração do rei demônio foi o ingrediente final. O processo de alquimia, desta vez realizado com uma reverência quase religiosa pelo alquimista, resultou em uma única gota de líquido que brilhava com a luz do primeiro amanhecer, a verdadeira água sagrada da vida. Quando Jinvoo a derramou nos lábios de sua mãe, o efeito foi imediato e milagroso. A cor voltou ao seu rosto, a fraqueza essencial se dissipou e, pela primeira vez em anos, ela se sentou na cama sem ajuda, seus olhos claros e cheios de vida, abraçando seu filho com uma força que ele pensara perdida. O objetivo que alimentara sua escuridão havia sido alcançado. Um vazio silencioso tomou seu lugar. Enquanto isso, Ezio Hadir se adaptou ao mundo humano com uma facilidade assustadora. Com um pouco de magia ilusória e a tutela discreta de Jinvoo, ela se tornou Elcio, uma misteriosa prima distante vinda do exterior. Ela observava, compreendendo a tempestade que se acalmava dentro dele. A cura de sua mãe removeu sua âncora de humanidade, deixando apenas um núcleo impiedoso do monarca das sombras. Foi nesse estado que a crise da Ilha Jeju surgiu. Um portal gigantesco e estável, classificado como S-Rank nacional, havia se aberto, vomitando uma colônia de formigas gigantes de mana de uma ferocidade e inteligência sem precedentes. A associação fez um apelo desesperado a todos os caçadores de Rank S do país. O próprio Gogun Lei implorou a Jinvoo. Jinvoo recusou. Sua dívida com a humanidade estava paga. Deixar que as formigas e os caçadores se destruíssem mutuamente pouparia a ele o incômodo de lidar com ambos no futuro. Ele observaria, e talvez recolheria os espólios depois. Até que os primeiros relatórios chegaram. As formigas não estavam apenas lutando, estavam caçando. E seu líder, uma entidade que começou a ser chamada de Rei das Formigas, não era um monstro bestial. Era um estrategista tântico brutal. Um após o outro, caçadores de Rank S coreanos heróis nacionais caíam. Vídeos granulados transmitiam cenas de horror. Madong Wook, o guerreiro gigante, esmagado sob o peso de milhares de formigas. Choi Jong-in, o rei do fogo, tendo suas chamas sufocadas por uma enxurrada de corpos antes de ser desmembrado. A derrota na Jeju significaria uma invasão em massa ao continente. O mundo começaria a ruir. E então, um nome específico apareceu na lista de desaparecidos: Sha-in. A imagem dela, seus olhos prateados que haviam visto a verdade de seu poder sem condenação, cruzou sua mente. O recurso valioso. Uma testemunha inconveniente, mas interessante. E mais importante, sua queda significaria que o Rei das Formigas era uma força que poderia, eventualmente, se voltar contra ele. A ameaça precisava ser avaliada e eliminada. Vou para Jeju, ele informou a Ezio, que estava observando os noticiários com ele. Para salvá-los? Ela perguntou, sua cabeça inclinada. Para colher, ele corrigiu, sua voz fria. O Rei das Formigas parece um comandante digno. E o resto são sombras em potencial de alta qualidade que estão sendo desperdiçadas. Ele partiu sozinho, montado em Gaizel. A Ilha Jeju era um pesadelo. A vegetação exuberante havia sido substituída por uma paisagem lunar de túneis e colinas de terra. O ar estava pesado com o cheiro de formiga ácida e morte. No centro, uma fortaleza de terra e saliva endurecida se erguia, o ninho. Jinvoo pousou longe do reduto principal das forças humanas remanescentes. Ele não veio como um aliado. Veio como um catador. Usando sentir presença em sua extensão máxima, ele mapeou o campo de batalha. A situação era desesperadora. Os caçadores de Rank S restantes, entre eles, os poderosos Baekhyunyo, a besta tigre branca, e o valioso Mimbyung-gil, o curandeiro, junto com Sha-in estavam encurralados em uma praia, fazendo uma última resistência contra ondas intermináveis de formigas soldado de nível alto e médio, tanto terrestres quanto aladas. E no ar, pairando sobre o massacre, estava Beru, o rei das formigas. Ele era uma obra-prima de evolução monstruosa.
2,5 metros de altura, um exoesqueleto preto com reflexos roxos, 4 braços afiados como lâminas e olhos que calculavam cada movimento como uma inteligência fria e alienígena. Sua aura era massiva, rivalizando com a do próprio Baran. Jinvoo observou. Ele viu Beru mergulhar, seu movimento um borrão. O tigre branco, Baekhyun, lutou com ferocidade animal, mas Beru o desarmou, prendeu e, com um movimento rápido, arrancou sua cabeça. O Rank-S, eliminado em segundos. Mingyung-Gil tentou curar uma ferida em Sha-In, apenas para ser perfurado por um dos braços lanceiros de Beru vindo do chão. O curandeiro morreu instantaneamente. Foi quando Beru se voltou para Sha-In, ferida e exausta, mas ainda de pé, sua espada brilhando fracamente. Ela estava cercada. Jinvoo calculou. O momento era perfeito. Ele desceu do céu montado em Kaizel como um meteoro, direto no meio da praia. O impacto matou dúzias de formigas. Beru recuou, seus olhos fixos no recém-chegado, sentindo uma ameaça de uma ordem completamente diferente. Sung Jinvoo. Sha-In sussurrou, uma mistura de alívio e um novo tipo de medo. Fique quieta, ele ordenou, sem olhar para trás. Você é minha recompensa. Ele então atacou Beru. A batalha foi frenética. Beru era incrivelmente rápido, forte e sua inteligência de combate era fenomenal. Ele adaptava seus estilos no meio do ataque, usando seus 4 braços para criar uma tempestade de golpes impossível de bloquear completamente. Jinvoo foi forçado a usar passos das sombras constantemente, aparecendo e desaparecendo, testando as defesas do Rei das Formigas com sua nova espada longa do Rei Demônio. A lâmina de aniquilação cortava o exoesqueleto de Beru, mas não profundamente. Percebendo que uma vitória rápida não era possível em combate direto, Jinvoo mudou de tática. Ele ordenou que Kaizel atacasse as hordas de formigas, criando distração. Então, ele começou a usar dominação das sombras não em Beru, mas nas formigas caídas ao seu redor. Soldados de nível alto e médio, alados e terrestres, começaram a se levantar, seus corpos agora brilhando com luz azul. Em minutos, ele tinha um exército pessoal de formigas sombrias, que ele voltou contra suas irmãs vivas. Beru, vendo sua própria força se virar contra ele, rugiu de fúria. Ele redobrou seus ataques a Jinvoo. Foi o que Jinvoo queria. Em um momento crucial, quando Beru investiu com todos os 4 braços, Jinvoo usou as adagas do Rei Demônio. Ele não tentou bloquear. Ele se moveu através dos ataques, as adagas cortando o espaço e permitindo que ele se teleportasse momentaneamente dentro da guarda de Beru. Lá, a centímetros do exoesqueleto do Rei das Formigas, ele desferiu um único golpe sombrio concentrado, imbuído com o poder de aniquilação da espada longa, direto na junção do pescoço de Beru. Houve um estalo que ecoou por toda a ilha. Beru congelou, seus olhos escuros ofuscados de choque. Então, lentamente, sua cabeça rolou de seus ombros. O corpo permaneceu em pé por um momento antes de cair. O exército de formigas entrou em caos total. Jinvoo respirou fundo. A ameaça maior estava morta. Agora, era a hora da colheita. Ele se virou para os caçadores de Rank-S sobreviventes feridos, que olhavam para ele com esperança desesperada. Havia apenas um punhado, incluindo Sha-In. Eles viram ele matar Beru. Eles pensaram que estavam salvos. Eles estavam enganados. Obrigado por sobreviverem até agora, disse Jinvoo, sua voz ecoando estranhamente na praia silenciosa. Vocês serão mais úteis para mim do que para um mundo que está fadado a cair. O horror entrou em seus olhos antes que pudessem reagir. Jinvoo se moveu. Não era uma batalha, era um abate. Ele usou sua velocidade e força esmagadoras, combinadas com a traição de suas próprias formigas sombrias recém-adquiridas. Ele foi primeiro para os mais feridos, os que não poderiam lutar. Depois, para os que tentaram resistir. Foi rápido, eficiente e brutal. Sha-In foi a última. Ela se levantou, sua espada tremendo, seus olhos prateados agora cheios de uma dor e uma compreensão devastadoras. Eu sabia, ela sussurrou.
Eu sabia que você era o verdadeiro perigo. Você é muito perspicaz, Jinvoo reconheceu. E muito valiosa. Eles se envolveram em um último duelo. Mesmo ferida, ela era brilhante, suas lâminas encontrando as dele em uma sinfonia de metal. Mas ela estava exausta, e ele era um monstro. Ele desarmou-a, imobilizou-a e, enquanto a vida desvanecia em seus olhos, ele ativou dominação das sombras. O corpo de Sha'in convulsionou, e então se levantou, sua beleza agora pálida e etérea, seus olhos prateados substituídos por uma fria luz azul de lealdade absoluta. Soldado das sombras adicionado. Beru, o rei das formigas, comandante-geral, nível 78 habilidades. Velocidade e força absurdas, inteligência tântica de combate, comando de colônia absoluto. Soldados adicionados. Sha'in, a espadachim sagrada. Baek Onyo, a besta tigre branca. Choi Jongin, o rei do fogo. Madong Wook, o guerreiro gigante. Minbeung-gil, o curandeiro. Mais esquadrões de formigas soldado de nível alto/médio, aladas e terrestres. Seu exército agora continha os mais fortes caçadores que a Coreia já produziu, e a colônia de formigas mais perigosa do mundo, todos unidos sob seu domínio. Ele garantiu que não houvesse testemunhas humanas vivas. A narrativa seria clara. Sung Jinvoo chegou, enfrentou o rei das formigas em uma batalha épica e ambos pereceram, junto com todos os outros caçadores, na explosão final de poder que limpou a ilha. Kaizel e suas sombras removeram todos os vestígios. Quando Jinvoo deixou a ilha Jeju, ela estava silenciosa, povoada apenas por monstros menores e as almas dos caçadores que agora marchavam em seu reino de sombras. O mundo choraria seus heróis e o misterioso caçador Han Kese que morreu como um mártir. Em seu apartamento em Seul, Ezio o esperava. Ela olhou para ele, sentindo o poder massivo e sinistro que agora o envolvia, o peso de dezenas de sombras de Han Kese e um exército de formigas. Está feito? Ela perguntou. Está, Jinvoo respondeu, seus olhos brilhando com uma luz fria de conquista. A Coreia não tem mais heróis. Apenas um governante. E o mundo ainda não sabe do pesadelo que acaba de acordar. Ele tinha curado sua mãe. Ele tinha uma consorte demoníaca. E agora, ele tinha um exército capaz de dobrar nações. O próximo passo era claro. Esperar. Fortalecer. E quando o momento certo chegasse, reivindicar seu título não como um caçador, nem como um necromante, mas como o verdadeiro monarca que traria tudo, humanos e monstros, sob o manto eterno de suas sombras.